O secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro afirmou que, apesar das lideranças do crime organizado não terem sido presas, a operação da semana passada cumpriu mandados de busca e apreensão, de prisão e poupou inocentes. E esse foi o trabalho do repórter Misael Mainetti, que chega agora aqui aos estúdios do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Misael? Bem-vindo, boa noite. O que mais disse o secretário? Quais os detalhes dessa entrevista que você trouxe aqui hoje na programação da Jovem Pan? Boa noite. Operação concluída e com sucesso, entre aspas, Thiago. Boa noite para você que acompanha o Jornal Jovem Pan. Em entrevista ao vivo hoje, aqui na programação, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, falou que o sucesso dessa operação não tem a ver com a prisão de lideranças do Comando Vermelho, e sim com o cumprimento de mandados de prisão e de mandados de busca e apreensão. E aí ele pontuou que houve pouca letalidade para pessoas inocentes, disse de 4 moradores que sofreram ferimentos leves, falou da morte dos 4 policiais e dos mais de 120 criminosos que foram mortos. Ele disse que o objetivo dessa operação era justamente colher bastante material ali em quesito de internet, em quesito de o que havia em nuvens, em tecnologia, para que próximas operações possam acontecer. Acompanhe um trecho da entrevista. Quando a gente olha a operação e diz muitos criminosos, principalmente os líderes, fugiram, o foco não é o líder daquela comunidade. Os 180 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ali nós buscamos mídia, sinal de Wi-Fi, onde telefones acessaram, arquivos de nuvem. Então, esses dados são muito mais importantes do que esse líder, que se ele for preso, segundo a nossa legislação, quantos a gente viu que ficaram presos há alguns anos e logo foram soltos. Victor dos Santos defende que esses moradores de favelas, de comunidades, tenham suas casas ali, tudo no papel, tudo certinho, para que o crime organizado não tome conta de todo o território. E quando ele fala de retomada de território, ele fala também em dignidade por parte aí do Estado em relação às pessoas que moram lá. Agora, outra coisa que ele pontuou durante a entrevista é que não basta apenas pensar em acabar, em estancar o tráfico de drogas. Tem que pensar de uma maneira mais ampla, justamente porque hoje não só o PCC, mas também o Comando Vermelho, eles expandiram os negócios. Lá, inclusive, dentro das comunidades, ele coloca situações, por exemplo, onde as milícias vendem serviços básicos, como internet, água, luz e outros serviços, uma situação muito preocupante. Então a gente vê que sai o Estado e passa ali a oferecer autonomia, a oferecer poder às milícias e o crime organizado. Acompanhe mais um trecho da entrevista. Mas a milícia acabou vendo que o território poderia oferecer muito mais recursos através da exploração desses serviços. Água, luz, gás, transporte alternativo, construção civil, gelo, pão. Hoje, o traficante entendeu que isso também é fonte de renda e mais. Ele fatura muito mais. Volto ao exemplo do Complexo do Alemão da Penha. 14 milhões de reais por mês só com internet. A gente tem que fazer a seguinte reflexão. Quanto de drogas esse traficante precisa vender para faturar isso? E a droga você precisa importar, transportar, embalar, vender e manter a segurança. Todo esse ciclo gera oportunidade dele ser preso. Ao contrário, a internet, por exemplo, ele monta uma empresa legal e explora esse sinal, cobrando aquela comunidade. E mais, ele tem um monopólio da região, ou seja, só ele explora, e mais, taxa de inadimplência muito baixa. Você acredita que alguém vai ficar devendo a milícia ou o tráfico? Interessante essa última declaração, né, Thiago? Você acredita que alguém vai ficar devendo à milícia ou ao tráfico, diz o secretário. Para pontuar só mais algumas declarações que ele deu em entrevista exclusiva à Jovem Pan hoje, ele falou que o Rio de Janeiro vive uma verdadeira crise moral, falou que essa história de crime organizado começou com o jogo do bicho e isso foi se tornando algo cultural, que hoje em dia
tanto as organizações criminosas, os líderes de organizações criminosas, quanto as autoridades se divertem no carnaval como uma forma de festa cultural, entre aspas, e diz que é um problema para se resolver, um problema de moral. Agora, o sucesso dessa operação, que é uma operação considerada histórica, com uma alta letalidade, e o desafio, por exemplo, o ministro Edson Fachin já falou para tentar recuperar territórios, mas não aumentar a letalidade. É um desafio muito grande para qualquer secretário de Segurança Pública. Se foi de sucesso ou não, tem muitas maneiras para observar isso, né, Tiago? Sem dúvida. Misa Mainardi, parabéns pela entrevista, você e toda a equipe do 3 em 1. E para rever a entrevista na íntegra, é só entrar nas nossas plataformas digitais e também no nosso site jp.com.br. Bom descanso, Misael.